as notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. E nós iremos reagir a um corte do podcast Inteligência Limitada, mais uma vez, podcast do Vilela, aonde ele estará recebendo o teólogo, mestre, doutorando Rafael Brito. E ele estará tirando algumas dúvidas, ou melhor, respondendo a algumas perguntas do Vilela acerca de anjos caídos, inferno e demais assuntos. Ele estará argumentando, trazendo as respostas conforme a teologia denominacional assim orienta a fazer, a teologia sistemática. Nós estaremos argumentando aqui em pontos diferentes. Ou seja, isto não é uma refutação ao teólogo Rafael Brito. Nosso canal, O Verdades Ocultas da Bíblia, não refuta ninguém. Nós não refutamos ninguém. Nós apenas argumentamos com direcionamentos diferentes, ok? Dito isto, vamos ao vídeo. E aí, você acredita em anjos caídos? Você acredita no inferno? Você acredita que houve uma batalha, como está lá descrita no livro do Apocalipse, melhor dizendo, capítulo 12, a partir do versículo 7? Vamos lá, vamos ver tudo isto aqui neste momento. Eu vou comentar daqui, você vai deixar também o seu comentário aqui no vídeo. Vamos lá então. Luta entre anjos que caiu um terço. Sim. Se eles não se matavam, não se feriam, como que um lado vence e o outro perde? Você entendeu a minha pergunta? Sim. Porque eles caem do seu status enquanto seres que estão chamados à presença do Senhor. Os demônios, ao caírem, ao perderem essa guerra, serem expulsos da presença de Deus, eles acontece já, vamos dizer assim, uma morte ontológica, no sentido de própria essência, porque foram criados para entrar na presença de Deus, mas por causa do seu livre-arbítrio resolveram não servir a mais. O que é o inferno? Lembrando que são mais de 1000 vídeos no canal Verdades Ocultas da Bíblia, utilizando livros, referências bibliográficas internacionais, artigos científicos revisados, publicados por pares, e as vastas referências bibliográficas que nós encontramos aqui, você não encontrará em editoras evangélicas, tá bom? E você não encontrará também facilmente traduções das mesmas. Então, antes que nós venhamos a começar, essa fase de reacts, ela é uma nova fase do canal. No Verdades Ocultas da Bíblia, sempre a pegada foi outra. Inclusive, em breve, voltaremos a fazer vídeos no formato que produzíamos antes, mas os reacts não vão parar. Eles vão continuar. Nós, do Verdades Ocultas da Bíblia, nós do VOB, nós sabemos perfeitamente que esta tradição que reside textualmente no livro do Apocalipse, da batalha entre Miguel e o dragão, e os seus anjos, respectivamente, os anjos juntos a Miguel, e assim também a terça parte das estrelas do céu, do qual a cauda do dragão arrastava. Este texto, ele tem a tradição, por exemplo, da batalha de Marduk
contra Tiamat. Além de lermos o Enuma Elish aqui e vermos as descrições textuais mesopotâmicas desta batalha, vimos também cultura material, painéisinhos, que demonstravam ali como era Tiamat, um tipo de, entre aspas, monstro, uma grande serpente, um dragão marinho, um tipo de dragão, e feminino, né? A deusa Tiamat. E Marduk, o campeão dos deuses, a enfrenta e a vence. Vence Tiamat e suas criaturas, seus demônios. Também nós temos esta tradição no primeiro livro de Enoque. E lembre-se que sempre chega alguém aqui desavisado, sempre. Então, para você que já sabe, tá tudo tranquilo. Para o desavisado, o livro de Enoque, suas porções em aramaico, foram encontradas na caverna 4 de Qumran. Tá bom? Legal? Então, Enoque, não sei o que, não, tô falando da versão aramaica. A exceção do livro das parábolas, que o livro das parábolas realmente não estava ali em Qumran. Então nós temos ali várias porções que vai desde o capítulo 1, ou o livro dos vigilantes, até ali por volta do capítulo 31 a 37. Depois nós temos exatamente retirado o livro das parábolas, por alguma razão, e os fragmentos continuam a partir do capítulo 70 a 71 em diante. Isso porque as numerações do livro de Enoque diferem de tradição para tradição cristã. Nós temos Enoque etíope, né? O Enoque na língua Gus, nós temos Enoque na versão grega e tantas outras versões, que todas estas, J.T. Milik, que foi o tradutor do primeiro livro de Enoque em aramaico encontrado em Qumran, ele na sua obra compara as versões. Fragmentos da Caverna 4 de Qumran, livro de Enoque, by J.T. Milik. Então, ali por volta do capítulo 88, se não estou enganado, então você dá uma olhadinha lá, pesquisa, confere o que eu estou dizendo, começa ali do 86 até o 90, vai conferindo ali. Você vai ter uma tradição, nós fizemos o vídeo aqui, abrimos o livro de Enoque nessa porção, da queda angélica também. E também na tradição oriental, você tem a batalha entre os Asuras e os Daevas, onde os Daevas prevalecem sobre os Asuras, que é a batalha que move o mundo. Então, essa tradição de uma batalha cósmica que decide o destino dos homens também se encontra no zoroastrismo, aonde Angra Mainyu e Ormades, que é Ahura Mazda, irão batalhar até o final dos tempos para decidir a história humana. E Ahura Mazda tem os seus comandados, os seus Amesha Spenta, que são os arcanjos, se fôssemos comparar ao cristianismo. E Angra Mainyu, ou Ahriman, tem seus Daevas. Lembrando que a palavra Devas ou Daevas, ela muda de acordo com o contexto religioso. Então, por exemplo, no budismo, os Asuras são ditos demônios, nas tradições textuais mais antigas, e os Daevas, ou Devas, que seriam seres celestiais. Nós lemos isso aqui até no conto do ancião Ásia, no nascimento de Siddhartha Gautama. Nós temos também, na tradição, por exemplo, tradições hindus,
que os daevas são apenas deuses. Já para a tradição irânica ou iraniana zoroastriana, daevas são os demônios, porque eles representam os ídolos. Então você vê que é uma mesma palavra, mas que em tradições religiosas diferentes, ela representa algo diferente. Então, no budismo, são seres celestiais, no hinduísmo, são deuses apenas ali, em um determinado período, e já no zoroastrismo, são os demônios, que também são chamados de drujus. E os anjos seriam fravarts. Mas essa batalha também tem no zoroastrismo. E se nós formos nos aprofundar em outras tradições religiosas, veremos esta batalha lá também. No livro de Enoque, Enuma Elish, sempre haverá uma batalha cósmica, onde um dragão, um ser do caos, um ser primordial do caos, ele é dominado pelas forças que dão ordem ao cosmos, à realidade. Tá bom? Então, isto não existiu de verdade. Isso não existe. Tá bom? Olha só quanto tempo nós utilizamos para explicar isso. Isso é apenas um argumento teológico, mas que não reflete algo literal, porque isso está espalhado em diversas religiões. O inferno não é um lugar. Não é essa representação da Idade Média que, ao longo do tempo, foi criada de fogo, de garfo, de churrasco de gente humana ali, né? Sim. Tem aquela pastora Nadir que fala que ela viaja no inferno de vez em quando, um meme que tem na internet. Essa representação de inferno com o fogo, nós também temos em tradições antigas, não é necessariamente um símbolo da Idade Média. Mas o Hades, por exemplo, grego, Orcus, das tribos romanas. Nós temos no próprio zoroastrismo do Zaco, a casa da má existência, lá pega fogo. Nadir, que usa muito o primeiro livro de Enoque para falar de suas descrições infernais. Então nós temos tradições religiosas diversas que irão retratar esse lugar, esse Geena, esse Hades, este Tártaro. Aí você vai em várias tradições religiosas, vão ter aí suas nomenclaturas do Zaco, Orcus e tantos, Hel, né, das tribos nórdicas, mas Hel seria gelado, não necessariamente seria um lugar de fogo, como diz a tradição cristã. Então você tem diversas tradições que vão apontar que já existia um lugar de sofrimento. Isso, a Idade Média só recolhe em si e reproduz uma percepção peculiar do que já existia. Dias para trás ela falou assim que gente que geme muito na hora de fazer amor vai pro inferno, né? Então se você tome cuidado, não fica uivando igual gato não, porque você vai pro inferno. É uma zoeira que tem na internet, mas a mentalidade de que o inferno é esse lugar de danação, mas também de gente ali sendo torturada eternamente. Existe um teólogo, e isso aqui eu vou falar, gente, isso aqui é uma linguagem metafórica, não é assim, tá? Deem atenção que o professor vai falar aqui, para depois vocês não saírem falando merda de mim, falando que eu falei. Escute a analogia, isso aqui estou falando em analogia. O fogo que se tem no inferno é um fogo perene que causa sofrimento às almas que ali estão. Por quê? Porque o fogo, ele é a representação da purificação, mas também o fogo é a representação do amor de Deus. Você vai ver isso de novo, as representações do Espírito Santo. O Espírito é o amor de Deus derramado nos nossos corações. Lembra daquela... Então tem Giuseppe Bruenio, um grande teólogo da Idade Média, que ele dizia assim, ele ousou dizer isso, né? O mesmo fogo que ardeu em Pentecostes é o fogo que arde no inferno. Caramba. Por que você está falando isso, Breno?
Porque Deus, ele é essencialmente bom. Ele não pode deixar de ser bom. É a sua natureza. Nós não cremos. Agostinho lutou muito contra o maniqueísmo, né? Essa heresia que se dizia que Deus é bom e mal. Essa ideia do dualismo de Deus. Não, Deus, a natureza dele é o sumo bem. Ele não pode ser outra coisa senão o bem. Ele não pode, não consegue, porque é a sua natureza. O que é o mal? O mal é a ausência do bem, é a negação do bem. É alguém que decidiu sair dessa presença do bem supremo que é o próprio Deus. Então o inferno é uma condição do espírito e da alma, aonde esse fogo, vai dizer para o bem, é a realidade do amor de Deus, que nunca vai deixar de te amar. As almas que estão no inferno sofrem porque não querem mais a Deus. Não querem mais servir ao Senhor. Não querem mais contemplar, disseram não a Ele. Caramba, hein? Putz, grilo. Ó, eu vou te falar, mano. Vou te falar. Daí é pra pior. Eu não assisti esse vídeo. Eu não assisti esse vídeo mesmo. Tô reagindo aqui espontaneamente com vocês. Mas como a teologia tá miserável. No Brasil, pelo menos. Tá miserável esse negócio. Vão dados da realidade. A dita religião cristã evangélica, ela depende exclusivamente do processo de evangelismo. Ela é uma religião militante. Ela depende do processo evangelístico expansivo para ter subsistência de realidade na mente do ouvinte. Isso é uma realidade. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. Como ouvirão se não há quem pregue? É uma realidade. Essa realidade já víamos em textos do Siddhartha Gautama antes de Cristo, aonde nós vemos claramente, eu abri a obra aqui do escritor, ele mostrando o texto do Siddhartha dizendo que os ensinamentos do Dharma deveriam ser apregoados em todas as nações. E nós vimos que babilônicos, nós vimos aqui no VOB, babilônicos, gregos, tiveram contato com o Bodhisattva, que era como eles chamavam os missionários budistas ou o pregador budista. Para alguns historiadores, acham que, na verdade, Bodhisattva ali está falando do Buda, mas nós aprofundamos aqui, vimos a literatura que, na verdade, era uma maneira comum de se chamar aquele emissário de Buda, porque para eles também era um Buda, era um iluminado, o Bodhisattva. Então, isso era necessário. Então, o budismo, o cristianismo é uma religião que ela se propaga pelo avanço, ela se estabelece pela evangelização, por fazer discípulos. Então, ide por todo o mundo e pregar o evangelho é a mesma coisa de ir a todas as nações e fazer discípulos, que nós vemos na literatura do Cânone Pali. E eu conheci budista que não lê texto, ele só faz as práticas. Mas está tudo certo, não faz diferença. Não estamos falando sobre isso. Esse argumento de que o amor de Deus alcançar, o amor de Deus só vai alcançar aqueles que conhecem o texto, ou aqueles que conhecem a verdade textual. Essa é a teologia reformada. Aí, antes disso, de conhecer o texto ou conhecer a pregação, há uma parca argumentação de que então ali o Deus cristão salvaria as pessoas pelas suas obras. Ou seja, dá vontade de vomitar essas coisas. E isso não é real. Aliás, isso não é nem o evangelho que eles dizem que pregam. Nem o evangelho que eles dizem que pregam é assim. Mas a reforma, a teologia reformada, a teologia pentecostal, que quando se fala de evangelicalismo, evangelização, elas se entrelaçam, se misturam e concordam quase, dá nisso aí. Ou seja, quem está distante do Deus cristão está condenado. Só que para estar próximo a esse Deus cristão, você teria que estar próximo do texto, próximo da pregação.
próximo de uma igreja, próximo desse amor. Você entendeu? Mesmo eles vão dizer que o Espírito Santo está agindo em todo o mundo. Só não está agindo na Ucrânia agora que está em guerra, por exemplo. Só pode ser isso. Então, essa religião cristã, quando vai para a teologia, ela perde contato com a realidade. Ela se distancia da realidade. Por isso que o cristianismo está morrendo na Europa, não se expande na Ásia, apesar de ser muito forte, por exemplo, na Coreia do Sul, mas não ganha força em continente asiático. E o sustentáculo no mundo dessa religião ainda são o país, os Estados Unidos, né, e falantes de língua inglesa, porque tudo que se faz no mundo em relação ao cristianismo protestante se copia os países de língua inglesa, principalmente os Estados Unidos. Então estou trazendo dados da realidade, não é blá blá blá, conversinha. Olha, mas olha Deus, olha esse amor, não, dados da realidade. Da realidade é isso. Mas, como diz um grande teólogo, Von Balthasar, ele usa uma metáfora, né? Porque para essas coisas catológicas tem que usar essas metáforas. Ele diz assim: o inferno é uma mesa com suco de laranja, com uma cerveja, com tudo melhor que você tiver. Ei. Bom pra caramba. Exato. É, top pra caramba. Tem Netflix lá? Tem Netflix, Paramount. Tem o podcast do Vilela pra você assistir pra caramba. Oh. Tem o Paquito lá também, tô brincando. Não, o Paquito já... Eu com certeza vou estar lá. Vai não. É essa realidade de você estar sentado e uma voz que diz pra você, é pra sempre. Você sozinho, pra sempre. E ele diz, sentado em uma sala escura, numa mesa onde tem tudo, mas uma luz nas suas costas que você sabe que é um amor que te ama eternamente, você nunca mais vai poder, e quis por sua livre e espontânea vontade, eternamente não mais amar e não mais voltar o seu olhar para isso. Então você imagina uma pessoa que te odeia o tempo inteiro e você só ama ela. Essa pessoa ela sofre demais. Pô. É um sofrimento atroz. Então as almas que estão no inferno, elas sofrem porque elas não querem mais serem amadas, mas é impossível Deus não amar. É um amor infinito. São condenadas... É metáfora ou é real? Estão no inferno? Não era metafórico? Não é uma condição? É uma condição agora ou do pós-vida? Eu já falei aqui no outro vídeo, eu já falei aqui abertamente, como iniciado até, que o inferno é o processo de inexistência. O que nós temos, eu não estou dizendo nem que eu acredito, estou dizendo que temos nas tradições religiosas diversas que vão falar do submundo, que vão falar das almas do além-vida, é o processo de inexistência, é deixar de existir. E estas descrições fantásticas, dantescas, estas descrições enoquianas, estas descrições zoroastrianas, ser devorado pelo monstro, por exemplo, qual o nome daquele monstro mesmo? Não lembro agora da grande serpente, não lembro agora, Apófis, não lembro agora. A Érica, que se vê esse vídeo, comenta aqui, ser devorado pelo monstro significa deixar de existir. Ser lançado no lago de fogo é deixar de existir. Do Zaco, casa da pior ou da má existência, deixar de existir. Isto é que as tradições mitológicas e religiosas querem falar do processo de inexistência. O que dói, o que é doloroso, o que é indescritível e incomparado é o processo de deixar de existir. É isso que está falando. Processo de sublimação da alma, da psique, da alma. É isso, nada além disso. É solidão, é dor, é isso. Entendeu? Você consegue perceber isso, por exemplo, no desespero de alguns seres humanos ao contemplar a presença da morte. Né, a dor, a sentir a vida se esvaindo, por exemplo.
Então a pessoa percebe o que está acontecendo e vem o desespero. Já outras pessoas conseguem partir em paz, literalmente dormir, descansar. Então é disto que se fala. E o paraíso, o lugar celeste, seria o processo de renascimento. É isso aí, chama de ressurreição. Aí o outro vai chamar de reencarnação. Vai dar um monte de nome, vai descrever processos diferentes, falar a corpo transformado, unificado, que também é zoroastriano, a individualidade, parte, substrato da alma, individualidade, o indivíduo, coisa e tal. Começa aquelas palhaçadas todas. Todas elas, né? Mas é isso. É disso que está falando. Já falei que é abertamente. Você vai estudar 10 anos, 30 anos, ou 15 anos da sua vida, ou mais. No meu caso, eu comecei o seminário básico, eu tinha 18, estou quase 20 anos aí, 20 anos nessa... 18, isso aí, 20 anos nessa brincadeira. Então eu estou encurtando o seu caminho, dizendo para você. Você que está me vendo aqui, eu estou encurtando o seu caminho. Fiquei 20 anos estudando religiões comparadas, pós-graduação, bacharel em teologia, blá, 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 etc e tal. Eu estou te dando de bandeja aqui. Você vai ler 30 livros para falar, realmente, ele encurtou o meu caminho. É disso que as tradições religiosas estão falando. Processo de inexistência e processo de renascimento, renascer, ressurgir, reaparecer. É isso. Pode pegar o que você quiser. Eu falei aqui o nome de várias literaturas aqui. Na última, até no vídeo que eu citei, pega lá no finalzinho da República de Platão, o mito de o Panfilho. Vai lá, pega lá e lê aquilo lá e você vai ver. Você vai encontrar a mesma coisa em alguns textos budistas, os nascimentos e renascimentos de Buda, existe esse conjunto de textos. Você vai encontrar a mesma coisa nas descrições dos textos zoroastrianos sobre ressurreição, dos quais nós lemos aqui, e o livro do Apocalipse, no capítulo 20, já te dá a deixa lá. Primeira, segunda ressurreição, você vai, primeira e segunda, bem-aventurado aqueles que têm parte da primeira ressurreição. Calma aí, deixa eu entender. Aí... Vambora. A estarem ali porque quiseram livremente ir para lá, porque negaram a presença de Deus em vida e depois no momento do julgamento, mas Deus não pode fazer outra coisa senão se amar você. Mas a tristeza profunda, a angústia profunda é saber que mesmo depois de tudo isso, eu ainda sou amado. Existe uma linha que diz que Lúcifer é Samael ou não? Samael, Satanael e Satanás? Isso daí é ligado a literaturas apocalípticas como o livro de Enoque, né? O livro de Enoque, ele não é reconhecido... E esse Lilith também é um demônio. Caramba, esse cara... Olha só, quando um teólogo, ele fala assim, não é um apócrifo, não é reconhecido... Você que nunca fez teologia, você pergunta assim para ele assim, ó, em qual cânon? Porque são 10. Em qual cânon ele não é reconhecido? São 10 cânones bíblicos, minimamente falando. No cânon católico e protestante de tradição ocidental. Tá, então tá bom. Porque se nós formos entrar nessa brincadeira de criança, do que é ou não canônico, nós estamos falando de cânones ocidentais. Cânones orientais, Enoque está lá, canônico. Etíope, copta, alguns ramos do cristianismo ortodoxo, está lá. Bonito, fechadinho, show rodando, funcionando, todo mundo lendo. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a apologética, a teologia apologética, a teologia sistemática, ela, na boca do teólogo, sempre vai ser para defender a fé. E não para falar a verdade, muitas das vezes.
livro de Enoque não é canônico nos nossos cânones católicos, protestantes, ocidentais. Assim como, por exemplo, 2 Pedro, 3 João, a Epístola de Judas, em diversos cânones, são considerados apócrifos, espúrios, e não fazem parte daquele determinados ramos da cristandade. O nome do que eu estou falando aqui é verdade. Porque se você digitar no Google cânones bíblicos, em inglês ou em português, você vai encontrar a tabela. Você vai encontrar as referências bibliográficas. No Google mesmo, você vai encontrar a tabela. E você vai olhar, ih, rapaz, tem livro da minha Bíblia protestante João Ferreira de Almeida que é apócrifo em outros cânones. E lembrando que o seu cânon é o de Lutero. É um dos mais jovens. Você pegou a visão? Então não é essa bolacha toda aí. Não é isso tudo que você está imaginando. Alguém te contou uma história que não é a história de verdade. Exatamente isso. Lilith entra aqui numa realidade, vamos dizer assim, mais mística, esotérica, ligado também um pouco a Kabbalah, né? E é impossível. Lilith é uma ideia inconcebível de falar que foi a primeira mulher de Adão, né? E que então, na Torá não está escrito sobre Lilith. Não existe isso na Torá. Por mais que alguns judeus, alguns estudiosos, alguns rabinos... Tem no livro do profeta Isaías, teólogo. Só que é traduzido como criaturas noturnas. Até lá a referência do livro do profeta Isaías, nós já lemos aqui. E na tradição, nós temos os paralelos a essa Lilith nas tradições religiosas antigas, em textos do Antigo Oriente Próximo. Então nós temos paralelos com ela fora da tradição bíblica, e na Bíblia fala sim sobre ela. Não no contexto do alfabeto de Ben Sira ou Ben Sirá, que são anedotas. Não no contexto da Cabala. Não nesse contexto da Cabala ou da Cabalá, mas nós temos tradição rabínica que vai falar acerca disso, que sendo ela a primeira mulher de Adão, mas não seria o Adão da compreensão evangélica, seria uma outra percepção arquetípica do que é Adão, e aí nós teríamos Lilith ali. Mas no contexto do Gênesis não existe, no contexto de diversas literaturas bíblicas não existe. Mas o folclore, o imaginário com o nome Lilith ocorre no livro do profeta Isaías. Eles tentem colocar forçadamente essa realidade de Lilith como a primeira esposa de Adão. Isso não podemos fugir daquilo que a revelação nos diz. Então, o livro de Enoque, ele fala de Samael, fala também dos vigilantes, desses anjos que caíram, que desobedeceram a Deus e quiseram trazer o conhecimento humanos, né? O fogo, essa ideia de que se você tem acesso ao conhecimento, você não pode ter esse acesso ao conhecimento. Essa ideia, vamos dizer assim, ela está linkada um pouco à realidade do zoroatrismo, né? Que vem dessa ideia de que eu não posso conhecer a chama primordial, que eu não posso ter acesso à árvore da vida, porque Deus... Não, pô, não. Ele falou isso? Ele não leu. O zoroastrismo não tem nada a ver com isso. Inclusive é o contrário. A ideia a chama, o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará, que está em Levítico 6,13,
é uma ideia zoroastriana. No zoroastrismo, o fogo é um dos elementos centrais do culto até hoje. Tem até dança para isso. Não, no zoroastrismo é ao contrário. Ahura Mazda, Senhor da sabedoria. O nome Ahura Mazda... Eu não assisti o vídeo, gente. Você vê que eu estou reagindo espontaneamente ouvindo um treco desse. E olha que eu estudei a fundo, produzi muitos... Lembrando, são mais de 1000 vídeos aqui. Centenas de vídeos sobre zoroastrismo. Contato com a comunidade zoroastriana. Caramba! Contato real, de trocar ideia, conversar, comprar livro, estudar. Caraca, maluco, que isso? Se você pegar aí qualquer imagem, culto zoroastrismo, culto fogo zoroastrismo, você vai ver Ahura Mazda, Senhor da sabedoria. A sabedoria, a inteligência, o conhecimento é um dos elementos centrais para a iluminação, salvação, chame do que quiser, zoroastriana. Bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Isso deriva do conhecimento. Inclusive a gnose, que a palavra não é gnose, né? Gnose quer dizer só conhecimento em grego. Mas a gnose é o quê? O conhecimento oculto, elevado, secreto. Então vou tomar a palavra gnose. A gnose zoroastriana é fundamental. É fundamental. Conhecimento é fundamental. E detalhe, a árvore da vida é a senhora Axera, né? Axerá. Ela é a árvore da vida. A árvore da vida já tinha na Mesopotâmia, a árvore da vida já tinha no Egito, que também era uma deusa. Que isso, cara? Que doideira, hein? Tem ciúme, ele não quer dividir a sua glória, ele não quer dividir a sua vida eterna com ninguém. Mas nós somos chamados à vida eterna. Nós somos chamados a conviver com ele. Que loucura, mano! Que loucura! Que loucura! Muito antes do Novo Testamento ser escrito, Ahura Mazda oferecia a vida eterna. Pode bater com a cabeça na parede, pode reclamar, pode rasgar assim, não, no Egito. O Egito fala de vida eterna muito antes de texto bíblico. O Egito fala, pega lá os textos do chamado livro do surgimento do dia, que você vai chamar alguns livros dos mortos, que na verdade não. É livro do surgimento, acho que é do dia. Se a Erika estiver vendo, me corrige aí. Caramba, já tinha vida eterna. Vida eterna real ali. Ali já tinha. Dentro do Duat tem uma região celestial. Dentro do Duat, do Amduat ou Duat, você passa pelo julgamento, tribunal de Osíris, sala das duas verdades, faz as confissões negativas. Não roubei, não fiz isso, não fiz aquilo outro. Seu coração é pesado na balança, tem que ser mais leve que uma pluma, que é uma representação da justiça de Maat, da deusa Maat. Passado tudo isso, passou, foi julgado, deu tudo certo, está falando a verdade, segue para a vida eterna, dos quais um dos símbolos dessa vida eterna é a cruz ou ansata. Meu amigo, lembrando, isso não é uma refutação. Ele está argumentando aí com a teologia dele aí. Eu estou argumentando com nomes, dados, né? Estou falando que estou dando nomes aqui. Estou falando de onde vem, como é, porque eu li. É na minha formação. Está na minha área de estudos, religiões comparadas. Então, fica embaçado, né? Somos chamados a sentar à mesa com ele. Ele, quando cria Adão e Eva, ele vai às tardes para poder se fazer conhecer. Ele se revela a Abraão, ele se revela a Moisés, ele vai se revelando na Torá ao longo do tempo, mandando profetas, os seus anjos, dizendo, gente, olha, eu estou aqui com vocês. E aos poucos Israel, e depois logo
culminando em Jesus, Cristo ele é a síntese das Escrituras, ele é aquele que traz para nós a revelação plena da presença de Deus, tudo indicando o caminho próprio ao Cristo. Quando Jesus, então, que é o rosto do Pai, e que envia o seu Espírito Santo, que é a plenitude, a verdade, aquele que vai nos ensinar sobre todas as coisas, acaba com essa cisão. Agora, a beleza de Eva é que Eva realmente foi a esposa de Adão. Ela é a mãe dos viventes, o próprio nome Eva significa isso. É um mito. É um mito. Respira. Crentelho. Vamos lá, 1, 2, 3. Mito. Mito. Quem assistiu até aqui, escreve mito nos comentários. Mito. Escreve só assim, ó. Mito. Mito. Você assistiu até aqui? Escreve mito. Vamos lá, respira. Mito. Tá bom? Mitologia. Casal primordial tem todas as tradições religiosas. Até na brasileira. Tá bom? Até aqui no Brasil tem lá o casalzinho primordial. Todo lugar tem. China, Japão, todas as mitologias tem um casal primordial. Respira. Mito. Vamos lá? Mito. Mito. E Lilith é uma especulação que para mim, com todo respeito a quem acredita, quem não estou aqui para julgar, mas para nós é chamado de heresia, né? Mito. Mito. Adão, Eva, Lilith. Vamos lá? 1, 2, 3. Mito. São mitologias. Valeu, rapaziada. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Calma, meu amigo ateu, meu amigo agnóstico. Respira, você está nervoso com esse negócio. Calma, rapaz. Cadê a sua tolerância religiosa? Hã? Cadê? Abre o coração, vai devagar. Vai devagar. Tá bom? Eu desejo do fundo do meu coração, então, que a sorte e a fortuna lhe acompanhe. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to